Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Larry Johnson. Larry é um comentarista geopolítico americano e ex-analista da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Larry, bem-vindo de volta ao Inobal. Já faz um tempo. Sim, obrigado. Eu sempre aprecio a oportunidade de conversar em Healing. Claro, vamos começar com a proposta de paz de 28 pontos, ou 20 pontos, dos Estados Unidos para a Rússia. É um passo adiante no processo de encerramento do conflito na Ucrânia, ou é uma tentativa genuína, cheia de obstáculos, ou é apenas um blefe puro? Acho que é uma proposta morta ao nascer, na minha opinião. Pelo simples motivo de que, seja qual for a versão de 28 pontos, há pelo menos duas variações circulando por aí. Ontem soubemos que nas conversas em Genebra, ela foi reduzida para 19 pontos. Ainda não sabemos quais são esses 19 pontos. Por que estão fazendo isso agora? Bem, pela mesma razão que o Ocidente pressionou para desenvolver o Minsk II em 2015, porque a Ucrânia estava perdendo no campo de batalha. Em janeiro de 2015, a Ucrânia sofreu uma derrota militar severa em uma batalha chamada Debaltsevo. Mas aquilo foi apenas uma batalha. Hoje, a Rússia está atacando a Ucrânia em 7 ou 8 frentes diferentes, ao longo de uma linha de contato de aproximadamente 1.300 a 1.400 quilômetros que se estende de norte a sul. E assim, esta é uma tentativa desesperada do Ocidente de tentar fazer com que a Rússia interrompa sua ofensiva. O lado ocidental é guiado por suposições falsas, de que a Rússia está perdendo homens demais, de que sua economia está em péssimo estado e de que está procurando uma saída. A Rússia não está procurando uma saída, eles estão vencendo. Portanto, a Rússia está disposta a negociar o fim da guerra. Mas uma das coisas que estão sendo discutidas é que a Rússia pararia agora, mesmo que Kherson e Zaporizhia sejam oficialmente parte da República Federal da Rússia. Elas são como estados dentro dessa república, e a Rússia congelaria a linha de contato. Isso não vai avançar mais. Então vai deixar esses dois territórios em questão. Isso não vai acontecer. Quero dizer, as pessoas que estão defendendo isso são delirantes. Se Putin tentasse concordar com algo assim, ele seria derrubado. O exército, eu acho, lançaria um golpe e o jogaria para fora. Ele estaria acabado. Não vejo ele fazendo isso. Então não temos os detalhes, mas essa é outra tentativa de fazer os russos pararem antes que derrotem completamente a Ucrânia. E de ganhar tempo para o Ocidente reconstruir o exército ucraniano, rearmá-lo, reequipá-lo, porque eles vão voltar. Eles vão, no fim das contas, atacar a Rússia novamente e querer destruí-la. Por isso, acho que esse é apenas um exercício sem sentido. Você mencionou o Ocidente. Eu me pergunto, você vê alguma utilidade em fazer uma distinção entre os Estados Unidos e a Europa? Com base em algumas reportagens da mídia, parece, ou pelo menos muitos têm essa impressão, que a União Europeia está absolutamente determinada a sabotar o máximo que puder, enquanto a administração Trump parece ter pessoas com opiniões divididas. Essa é uma distinção útil, ou você acha que não, e que os Estados Unidos não são um mediador honesto? E se puder, fale um pouco também sobre sua visita à Rússia. Como as pessoas lá veem os Estados Unidos e o Ocidente? Elas veem os Estados Unidos como um mediador honesto? Do they see the US as a honest broker here? I'd say no. The United States is not an honest broker. Eu diria que não. Os Estados Unidos não são um mediador honesto de forma alguma. Os Estados Unidos são o principal protagonista nisso.
Esta guerra não teria durado tanto tempo se não fosse pelo apoio direto dos Estados Unidos, financeiro, de inteligência e militar. Portanto, os Estados Unidos, por serem uma potência nuclear, são alguém com quem Vladimir Putin e sua equipe de segurança nacional querem lidar com cautela. Eles não querem provocar um confronto que possa escalar e sair do controle. Eles prefeririam ter restabelecido relações normais com os Estados Unidos, como existia durante a Guerra Fria. Quer dizer, isso foi, sabe, antes de você nascer, nos bons e velhos tempos, ou nos maus e velhos tempos, quando a União Soviética era vista como essa potência comunista internacional, obcecada em conquistar o mundo. Era a competição definitiva entre o capitalismo e o comunismo. Ainda assim, nós conversávamos. Na verdade, os Estados Unidos e a União Soviética negociaram acordos de controle de armas. Naquela época chamava-se SALT, Tratado de Limitação de Armas Estratégicas. Depois ele foi substituído pelo START. Eles também negociaram o Tratado de Mísseis Antibalísticos e mais tarde o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Então, quando eram os soviéticos, nós conversávamos, eles tinham relações diplomáticas, sabe, não como hoje, certo? Quer dizer, a relação entre os Estados Unidos e a Rússia é, na melhor das hipóteses, fria, gelada. Não é uma relação calorosa de forma alguma. Ainda não é possível pegar um voo direto dos Estados Unidos para a Rússia. Os Estados Unidos ainda não nomearam um embaixador importante para a Rússia. Acho que ainda é o vice-chefe de missão, o encarregado de negócios, quem está conduzindo os assuntos. E veja, os Estados Unidos apreenderam ilegalmente uma propriedade russa, um retiro recreativo nos arredores de Washington. Então há muito que os Estados Unidos poderiam fazer para tentar aliviar as tensões e não estão fazendo. Sabe, o Witkoff tem conversado com Kirill Dmitriev. Dmitriev tem muita experiência nos Estados Unidos, mas ainda assim tudo que ele pode fazer é levar sugestões ao governo russo. Ele não é de forma alguma um tomador de decisões com poder. E veja, acho que a posição russa, em várias questões, foi exposta de forma muito clara. Estou curioso para ver o que esse acordo alcançado em Genebra realmente significa. Sinceramente, não acho que haja algo que os ucranianos aceitariam e que seria aceitável para a Rússia. Simplesmente não vejo isso. Agora ficarei feliz em ser provado errado. Mas as exigências da Rússia são bem claras, certo? Veja neste ponto, Crimeia, Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia. Esse é território russo. A Ucrânia precisa se retirar de todo o território russo. Ponto final. Nada de retirada parcial. Retire-se completamente. Remova toda a presença da OTAN na Ucrânia. Fora. E sabe, pare. A CIA vai ter que encerrar suas operações. Mas veja, isso vai além da Ucrânia. Quando você chega ao Cáucaso, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, e depois aos diferentes estões, Cazaquistão, Tadiquistão, Uzbequistão, os Estados Unidos continuam a realizar operações de inteligência para subverter esses países, para usá-los contra a Rússia. O objetivo é destruir a Rússia. Não posso enfatizar isso o suficiente. Os Estados Unidos não são uma potência amiga em relação à Rússia. Simplesmente não são. O mestrem measurement Wennes's methane para o CRISPR mental. E agora vais aos países nortes em bem muito smor. Bem, você viu então, o delegado ucraniano Arrada, divulgou ou vazou uma versão do plano de 28 pontos. E depois foi noticiado ontem ou anteontem, no domingo, que a versão europeia e a versão relatada pelos ucranianos diziam que a Ucrânia teria um exército de 600 mil homens. E os europeus disseram, não, 800 mil. Que narcótico, que substância ilegal essas pessoas estão fumando ou ingerindo. No início da operação militar especial, lá em fevereiro de 2022, acho que o tamanho total das forças terrestres ucranianas era de cerca de 300 mil, 280 mil, algo por aí. Procure para ver, mas pelo que me lembro não era isso.
Yeah, look it up to see, but as I recall, it wasn't. And then when you bring in the reserves, yeah, you might get the reserves up. E então, quando você inclui os reservistas, sim, talvez o total chegue a cerca de 900 mil. Agora eles querem ter um exército de 600 mil homens. Isso seria maior do que os exércitos da Alemanha, França e Inglaterra juntos. Em março de 2022, quando Ucrânia e Rússia haviam chegado a um acordo preliminar para negociar o fim da guerra, o que deixaria Luhansk e Donetsk sob controle ucraniano, mas com proteção especial para a população de língua russa, eles concordaram em reduzir o exército ucraniano para 85 mil. Então não há chance de a Rússia concordar e dizer, claro, vamos deixar a Ucrânia manter um exército de 600 mil ou 800 mil homens. We'll let Ukraine keep a 600,000 or 800,000 man army. Not going to happen. Isso não vai acontecer. E esse número, eu acho, é muito importante, porque quando eu estava lendo esses pontos, olhei para essa cláusula, tipo, o exército deve ser reduzido para 600 mil. Eu pensei, 600 mil? Quer dizer, a Índia tem cerca de 1,2 milhão, e a Índia tem 1,45 bilhão de pessoas. Quero dizer, a Ucrânia tem 40 milhões de pessoas. Não. Com licença, eu preciso te corrigir. Eles costumavam ter 43 milhões, mas agora estão com 19 milhões. Isso é metade do que costumava ser. Houve um enorme, o que tem sido chamado de colapso demográfico na Ucrânia. E fico feliz que você tenha me corrigido sobre os números mais recentes. Quero dizer, eu estava ciente desse colapso demográfico. Mas, sim, só para voltar ao ponto, 600 mil de um total de 20 milhões de pessoas é algo impressionante. E a Índia e a China, esses são os países mais populosos, com alguns dos maiores exércitos. Maxing that Statson, Escarmigemtnavel. It's just unimaginable. Yeah, but roughly it would work out based on the current population size. Sim, mas aproximadamente, com base no tamanho atual da população, isso daria cerca de 5% da população total nas Forças Armadas. É um número incrível. Sabe, obtive minha fonte sobre os números populacionais em uma conversa que tive em Moscou com o ex-primeiro-ministro da Ucrânia. Azarov é o nome dele. E o Sr. Azarov disse que quando a União Soviética colapsou em 1991, a Ucrânia tinha uma população de cerca de 52 ou 53 milhões. Depois, quando ele assumiu o cargo em 2010, esse número havia caído para cerca de 43 milhões. Mas ele disse que hoje está em 19 milhões. Agora, desses 19 milhões, ou dos 43 milhões anteriores, aproximadamente 2 milhões são baixas de combate. Eles estão mortos ou feridos e incapazes de voltar a lutar. 2 milhões. É um número enorme. Enorme. Então, mais uma vez, toda essa negociação foi motivada porque a Ucrânia está perdendo no campo de batalha e o Ocidente está tentando salvá-la. E eu suspeito que a objeção russa não se limita ao número de combatentes. Ela também deve incluir os mísseis balísticos e todos os outros sistemas de armas que o Ocidente está oferecendo à Ucrânia. Quero dizer, a proposta em si não menciona nenhum desses elementos em detalhe, pelo menos não nas partes vazadas que eu li. Bem, o Ocidente não tem muito a oferecer. Vamos ser francos. A produção combinada de projéteis de artilharia nem chega a igualar o que a Rússia está produzindo. Eles não conseguem acompanhar nesse aspecto. Ele falou sobre a possibilidade de usar, bem, você sabe, eles chamam de mísseis de longo alcance, mas não são mísseis de longo alcance, são mísseis de alcance intermediário. E eles poderiam potencialmente usar o Taurus. A preocupação é que, se introduzirem o míssil de cruzeiro Tomahawk, ele pode carregar uma ogiva nuclear, o que os planejadores russos teriam de levar em consideração. E, portanto, qualquer um desses lançados a partir da Europa, ou fornecidos por meio da Europa, tornaria esses países um alvo. Então isso é, você sabe, estamos entrando na fase final da guerra na Ucrânia. Há alguns que de forma tola acreditam que podem continuar assim por mais alguns anos.
Não, não vai. O que mudou foi o crescimento das forças terrestres na Rússia. O número de tropas em solo na Ucrânia agora ultrapassa 700 mil. As forças terrestres totais do exército russo neste momento são cerca de 1,5 milhão. Compare isso com os Estados Unidos. O exército dos Slice tem entre 450 mil e 470 mil no total. E mesmo que você adicione mais 80 mil ou 90 mil do corpo de fuzileiros navais, ainda chega a pouco mais de meio milhão. You're still not even at you're a little over a half million. One third the size of what Russia has deployed. Sabe, é um terço do tamanho do que a Rússia treinou e mobilizou. E a Ucrânia não tem os recursos para igualar a Rússia em nada disso. Depois, quando entramos em diferentes sistemas de armas, o Ocidente simplesmente é superado, ultrapassado. A Rússia tem 4 variantes de mísseis hipersônicos que viajam a mais de Mach 6 e são manobráveis. Os Estados Unidos e a Europa não têm nenhum sequer. Há o míssil Kinzhal, que a Rússia desenvolveu, e agora o novo míssil Gorykrizat e o com esse limite para Budavishnik. Por tenar a military sombrio o Ocidente rescrânio. The West and for Ukraine. Desses números que você acabou de mencionar foi 450 mil militares armados dos Estados Unidos. E eu acabei de perceber quão grande é a burocracia militar dos Estados Unidos. Porque se você olhar na Wikipédia, os números são algo em torno de 2,3 ou 2,4 milhões. Então imagino que isso signifique que milhões de pessoas fazem parte da burocracia militar, certo? The bureaucracy, the military bureaucracy, isn't it? Yeah, if you're looking at civilians that are employed. Sim, se você estiver considerando os civis que trabalham como parte disso, se você separar pelas forças terrestres e depois adicionar a marinha e a força aérea, acho que quando você juntar tudo, chegaria, digamos, talvez algo em torno de 1,2 milhão. Isso sem contar os reservistas. Mas quando você começa a falar em convocar reservistas, acho que os Estados Unidos podem ter algo em torno de 2 milhões de reservistas potenciais. A Rússia tem 30 milhões. Grande diferença. E é por isso que as pessoas acham que é apenas um termo casual. Operação Militar Especial. Casual term, special military operation, that really doesn't mean anything, but it means a whole lot. Isso realmente não significa nada, mas ao mesmo tempo significa muito. O que isso quer dizer é que a Rússia ainda não tomou a decisão de se mobilizar totalmente. Porque se houvesse uma guerra, eles se mobilizariam, o que significa que convocariam milhões de reservistas e a sociedade seria mobilizada para a guerra. Mas não é o caso. Nesse momento, você pode viajar por Moscou ou São Petersburgo, ou praticamente por qualquer cidade, e não perceberia que há uma guerra acontecendo, a menos que fosse até a região de Donbass. E não há pressão política sobre Putin para encerrar a guerra rapidamente. Eu não vi isso e conversei com o Partido Unido, que é o partido de Putin. Eles controlam cerca de 90% do legislativo, a Duma. Mas eu também conversei com 5 líderes do Partido Comunista, começando pelo principal, Gennady Zyuganov, e novamente eles não estão se mobilizando para acabar com a guerra. Também falei com membros de outro partido de tendência esquerdista, algo como Verdade Alguma Coisa, e mais uma vez eles também não estão pressionando pelo fim. Então veja, Putin não está enfrentando pressão política. Ele não está enfrentando pressão econômica para encerrar a guerra e certamente não está enfrentando pressão militar. Essas são as falsas esperanças do Ocidente. Eles acham que encurralaram Putin, mas não conseguiram. Eu só quero retomar um ponto muito importante que você mencionou, que os Estados Unidos continuam a se expandir, cercando a Rússia no Cáucaso do Sul, no que a grande mídia costuma descrever como uma redução da influência russa na Geórgia, no Azerbaijão e na Armênia. E, como mencionei, é a mesma história nas regiões nórdica e da Europa Oriental. Diante dessa realidade, como devemos entender esse quadro mais amplo da proposta de paz? É algum tipo de saída digna agora que a OTAN perdeu essa guerra? É apenas uma forma de ganhar tempo? É outro blefe? Como podemos compreender esse plano de paz?
Like, how does one understand this peace plan? Because part of the New York Times Porque parte da reportagem do New York Times, e eles não estão sendo muito transparentes, obviamente, diz que eles conversaram com 40 ou 50 autoridades e assim por diante. Eles afirmam que Trump está frustrado por não ter um acordo. Ele chamou os Utqaf, os Kushner e Rubius, e houve essas reuniões secretas em Miami, nas quais Kirill Dmitriev estava presente. Depois disso veio Rustem Umerov, da Ucrânia, que era o conselheiro de segurança nacional. Então, como devemos entender esses acontecimentos? É apenas encenação? Ou, dado o panorama mais amplo que você acabou de descrever, de que os Estados Unidos não estão prontos para se retirar, a Rússia sabe disso? Não, acho que é em grande parte um teatro. A posição dos Estados Unidos ainda se baseia em várias suposições falsas, crenças equivocadas sobre a Rússia. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, acredita sinceramente que a economia russa está em sérios apuros, que eles não podem continuar essa guerra por muito mais tempo ou que vão entrar em colapso. Ele realmente acredita nisso. E estou aqui para dizer que isso é pura besteira. Não é verdade. Os russos certamente não acreditam nisso, nem sentem isso. Mas os Estados Unidos estão agindo com base nessa suposição. Eles realmente acham que colocaram a Rússia em uma posição em que o Ocidente pode ditar os termos a ela. E se a Rússia não aceitar nosso plano de paz, vamos atingi-la com sanções. A Rússia não se importa. Esse é o ponto que o Ocidente não está conseguindo entender. Uma das principais vozes na Rússia no campo político tem sido Sergei Karaganov, e eu tive a sorte de passar 3 dias com o Sr. Karaganov em diferentes contextos. Ele tem sido um defensor de longa data da ideia de que o futuro da Rússia está no Oriente, está na Ásia, na Eurásia, na Sibéria. Não está na Europa. No passado havia registrativas asignadas laser, musilater, mentor grace, curriculum over in use, career. Mas agora você precisa dar um passo atrás e perguntar: por quê? Por que ter qualquer tipo de relacionamento com a Europa? Não há nada na Europa de que a Rússia precise. Que benefício há para a Rússia em manter um relacionamento com a Europa, além do fato de que poderia ser um mercado para vender seu petróleo e gás? Mas já vimos que os europeus disseram que querem romper todos os laços com a Rússia. Sabe, para qualquer pessoa que já tenha estado em um relacionamento amoroso tóxico, se você teve um namorado ou uma namorada tóxica, chega um ponto em que você percebe que precisa se separar, precisa se afastar, porque isso faz mal para a sua saúde. Eles são potencialmente perigosos, são loucos. Bem, isso, francamente, é como a Rússia passou a ver a Europa, como um ex-parceiro tóxico, alguém com quem não há base de confiança para continuar uma relação. Então não duvido que talvez o Sr. Witkoff realmente acredite que está trabalhando em uma proposta de paz séria. Mas sabe, o Estado profundo tem outros objetivos em mente. Isso é apenas para ganhar tempo, para fazer a Rússia parar a ofensiva, impedir que a Rússia derrote a Ucrânia militarmente, que humilhe a OTAN, e ganhar tempo para que possam se reconstruir e recomeçar tudo de novo. Eles não vão desaparecer. Não posso enfatizar isso o suficiente. Acho que houve um artigo de opinião no Moscow Times ou em algum outro lugar com um título como "O Ocidente não entende que a Rússia não precisa de um incentivo econômico para que esta guerra termine. O que a Rússia quer é uma solução política." E isso faz parte do que você está dizendo. Porque quando pensamos que podemos usar sanções como uma ferramenta de coerção para fazer a Rússia aceitar o que não quer, ou oferecer tentações de investimentos e comércio, acho que isso perde de vista o quadro mais amplo. O que você acha que é a divisão entre os Estados Unidos e a Europa em relação à estratégia deles para a Rússia?
É apenas uma questão de saber de quem será o dinheiro dos contribuintes que vai subsidiar o complexo militar industrial dos Estados Unidos. É só isso? Ou há algo mais profundo do que isso? Merely that, or is there something more deeper than that? No, I think this is. Não, eu acho que isso é... Bem, pelo menos vamos diferenciar entre a liderança na Europa e a população, o povo. Acho que a maioria das pessoas, seja no Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Países Baixos ou Espanha, todas essas populações são geralmente contrárias a um conflito com a Rússia. Elas geralmente gostariam de ver pelo menos relações normais. É a liderança que está pressionando pelo conflito. E um dos elementos, tenho certeza, é financeiro. Eles estão lá com isso. Pegue, por exemplo, Kaja Kallas, da Estônia. Out of Estonia, at least. Pelo menos 38 bilhões de dólares, e eu acho que o número real estava mais próximo de 48 bilhões, não milhões, mas bilhões com B, foram desviados dos 360 bilhões de dólares em ajuda que a Ucrânia recebeu nos últimos 46 meses. Esse dinheiro passou por bancos nos Balcãs, na Estônia, e depois seguiu por lá, saiu e foi depositado em contas bancárias offshore, algumas no Caribe. Parte desse dinheiro acabou nos bolsos de membros do Congresso dos Estados Unidos, senadores e representantes. Também chegou a políticos e líderes políticos na Alemanha, França e Reino Unido. Então, realmente houve um incentivo financeiro para manter essa guerra em andamento, em primeiro lugar. To keep this war going, number one. I think number two, the European leaders. Acho que, em segundo lugar, os líderes europeus querem encontrar uma forma de manter os Estados Unidos presos, de modo que os Estados Unidos tenham que permanecer na Europa. Porque enquanto os Estados estiverem lá, a Europa pode basicamente se aproveitar dos gastos de defesa americanos. Mesmo que façam compromissos de gastar 5% do PIB, a maioria não está em condições de fazer isso de forma alguma. Então, sabe, acho que essas são as duas principais prioridades. Eles criaram esse mito de que a Rússia é uma potência imperial, agressiva, ansiosa para conquistar a Europa. A Rússia só quer ser deixada em paz e gostaria que os europeus mantivessem as mãos longe dela. E o que você acha que é a implicação mais ampla da derrota da OTAN na Ucrânia? Estou perguntando porque há esse contexto mais amplo em que o Ocidente está enfrentando múltiplas derrotas. Claramente, as guerras tarifárias autoimpostas pelos Estados Unidos contra a China deram terrivelmente errado. Até mesmo a imprensa tradicional está dizendo que os Estados Unidos perderam feio. Toda a fachada deles com o Império Sionista foi rompida por causa de como esse genocídio foi transmitido ao vivo. E então, há a estagnação e o declínio econômico tanto nos Estados Unidos quanto no Ocidente. Então, qual é a implicação mais ampla dessa derrota para o futuro do Império Ocidental? Bem, não há razão para a OTAN existir. A OTAN é construída sobre uma mentira, uma completa falácia. E essa falácia é que a Rússia é um império agressivo, ansioso para conquistar o mundo e tomar o controle da Europa. É simplesmente uma mentira. A verdadeira razão pela qual a OTAN existe e o motivo pelo qual os Estados Unidos repetidamente se recusaram a permitir que a Rússia fizesse parte da OTAN é porque, pelo amor de Deus, precisamos ter uma ameaça russa e uma ameaça chinesa para justificar um orçamento de defesa de mais de $1 trilhão. Porque é preciso ter um inimigo. E essa guerra ao terror, isso não é inimigo suficiente para justificar gastar centenas de bilhões de dólares em equipamentos militares inúteis, jatos que não funcionam e navios que já não são relevantes ou são vulneráveis. Mas por Deus, precisamos ter uma razão para isso. Essa é a única razão da OTAN. Manter a fachada, a mentira de que a Rússia é uma ameaça. Sabe, fomos nós que empurramos essa mentira. Ela foi propagada até depois da Segunda Guerra Mundial, e os sais, após o fim da Grande Guerra Patriótica, quando sempre diziam, os soviéticos vão atravessar o corredor de Fulda, na Alemanha, e tomar a Europa. A Rússia nunca teve qualquer intenção de fazer isso.
Foi apenas uma mentira fabricada pelo Ocidente. At all. It's just a Western manufactured lie. And do you think they would E você acha que as elites seriam pressionadas pela população nos Estados Unidos? Em todo o espectro político, há muita indignação em relação à corrupção dentro do complexo militar e industrial, sobre os relacionamentos, sobre como o dinheiro dos contribuintes vai parar nos bolsos de 4 ou 5 empreiteiras de defesa, como a burocracia consome tanto em comissões e assim por diante. Então, considerando essa enorme indignação entre a população, que atravessa todo o espectro político, você acha que isso teria algum impacto sobre a máquina de guerra? impact of that on the machine, the war machine? Yeah, ultimately, it's going to run out of gas. Sim, no fim das contas, isso vai perder força. Donald Trump realmente se prejudicou gravemente com sua própria base. Eles votaram achando que estavam escolhendo alguém que iria acabar com a corrupção em Washington. Em vez disso, Trump é apenas mais um porco no coxo. Ele se posicionou para se beneficiar, junto com sua família, com o negócio de criptomoedas deles, e não cumpriu suas promessas de acabar com a guerra na Ucrânia, de acabar com as guerras. Pelo contrário, ele está provocando para começar novas. Já realizou um ataque ao Irã, ameaçou lançar uma grande mobilização na costa da Venezuela, autorizou o assassinato de pescadores desarmados, alegando que eram traficantes de drogas. Quer dizer, tudo isso é uma mentira. Mas até agora, o que vimos é a corrupção endêmica em Washington. Isso gerou, neste ponto, uma frustração entre o eleitor médio que os alienou a tal ponto que dizem, bem, simplesmente não vamos mais votar. To just alienate them to the point that say, well, we're just not going to vote anymore. One final question, given what has Uma última pergunta. in Ukraine. Dado o que aconteceu na Ucrânia, o que as pessoas em Taiwan deveriam aprender com isso? Pergunto porque houve uma enorme escalada em torno do Estreito de Taiwan. Os chineses são muito claros ao afirmar que a guerra civil precisa acabar, mas tem que ser nos termos de uma só China. E toda a escalada japonesa, por instigação dos Estados Unidos, ou pelos Estados Unidos pressionando para que Taiwan seja um Estado independente, não será tolerada pela RPC. Quais são as lições para o povo de Taiwan, ou melhor dizendo, para a liderança em Taiwan, em especial o DPP? Que lições existem, dado o que vimos na Ucrânia? Não confie no Ocidente. Don't trust the West. Don't trust the United States. Don't believe in the promises. Não confie nos Estados Unidos. Não acredite nas promessas. Eles nunca cumprem, você sabe. Quando você ouve a expressão, ei, estamos com você, eu me preocuparia com o que eles estão fazendo pelas minhas costas. Os Estados Unidos assumiram um compromisso há 53 anos com a China de reconhecer que existe uma só China e que Taiwan não é um país separado e independente, que faz parte da China. Agora estamos fingindo que não fizemos esse acordo. Bem, nós fizemos esse acordo, e a China vai insistir que ele seja cumprido. Eu não vejo a China usando força militar para retomar Taiwan. Eles não vão precisar disso. Através de seu poder econômico, eles vão retomar Taiwan. É isso que eu vejo. They will retake Taiwan. I see that. Então o que estamos vendo aqui é mais uma vez outro esforço do Ocidente para subverter e controlar a ordem internacional, a chamada ordem internacional baseada em regras. Nós fazemos as regras e todo o resto tem que segui-las. E podemos mudar essas regras quando quisermos. Então veja, agora estamos dizendo, a Rússia não deve ser recompensada por violar as fronteiras da Ucrânia. Mas enquanto isso, estamos muito à vontade na Síria, trazendo verdadeiros extremistas que decapitam pessoas para colocá-los no comando do país. Nenhum problema aí. O mesmo aconteceu no Iraque, o mesmo no Afeganistão. Então veja, o Ocidente, nós inventamos as coisas. Quando nos convém, fazemos. Se não nos convém, nos opomos. A hipocrisia é simplesmente estarrecedora. The hypocrisy is just staggering. One final question I forgot actually. Na verdade, eu esqueci de uma última pergunta. Claro, Keir Starmer e outros estão tentando chantagear a Rússia por meio de seus ativos congelados, incluindo Macron, que diz que cabe à Europa decidir como usá-los.
Mas até o plano de Trump afirma que parte desses ativos congelados, bem, na verdade roubados, quero dizer, congelados, é apenas um eufemismo, sim, mas que parte desses ativos roubados seria usada para reconstruir a Ucrânia. Ainda não vimos a resposta russa, porque não houve nenhuma reação oficial ao plano. Mas o que você acha que seria a resposta da Rússia a esse tipo de uso de ativos roubados para reconstruir a Ucrânia? Bem, na verdade, acho que eles responderam outro dia. Não tenho a fonte exata para citar agora, mas pelo que entendi, os russos disseram: certo, identificamos mais de 300 bilhões de dólares em ativos pertencentes a empresas estrangeiras aqui na Rússia. Vocês confiscam os nossos, nós confiscamos os de vocês. É simples assim. Sim, o plano do Trump, no papel, diz que você vai imediatamente pegar 100 bilhões dos 300 bilhões em ativos russos e gastar na reconstrução da Ucrânia. E então os Estados Unidos e a Rússia investiriam conjuntamente os outros 200 bilhões. A Rússia não vai concordar com isso. O dinheiro é nosso, eles dirão. Não é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Então, ou devolvam e deixaremos todos esses outros ativos aqui na Rússia em paz, ou se vocês confiscarem aquilo, nós confiscaremos e não pagarei esses ativos. A Rússia não vai ser timidada, titiense com fraqueza. E os russos não fracos. Vamos encerrar por aqui, Larry. Foi uma conversa interessante, como sempre, e já faz um tempo. Muito obrigado pelo seu tempo e espero vê-lo novamente em breve. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Tishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.